Calma, calma. Eu não chamei de meme. Eu fiz uma pergunta. Será que é meme? Só brincadeirinha, fica calmo. Mas a gente tem que falar sobre essa lança também. A gente falou já sobre o amuleto do Selig, a gente tem que falar sobre essa lança também. Porque a internet emocionada com essa lança, né? A galera falando a mesma coisa, o pessoal emocionadaço. Essa lança é o novo meta do Abate de Zir. Será que é mesmo? Eu vou falar pra vocês. Não tô falando que ela é ruim, eu testei. A lança eu tenho duas até. Eu testei. Não tô falando que é meme, mas também, será que é tudo isso que estão falando? Não sei se é. Vamos pelo menos dar uma analisada, vamos olhar, vamos, né, com a mente aberta, sem se emocionar, pensando aqui, ó, com a cabeça, vamos olhar direitinho e ver se eu preciso ficar desesperado pra farmar isso daqui o mais rápido possível ou se eu consigo viver sem. E adivinha só, o motivo foi o mesmo. O mesmo vídeo lá do cara que tava usando o amuleto de Selig, ele também tava usando a lança, que é um videozinho curto de 3 minutos de uma dungeon de level 100, e o cara tava combinando esses dois itens. O Selig, que a gente já analisou num vídeo anterior, você pode olhar aí, é o vídeo bem anterior a esse, e o cara também tava usando a lança. Inclusive, vocês já estão vendo aí que ele deu sorte, matou um Elite, pegou esse efeitinho aí da Shrine, que é a Blast Wave, que é muito bom. Na minha opinião, assim, é um dos melhores pra você ter. Obviamente, é pura sorte, a gente vai discutir isso. E, assim, a galera, depois que esse vídeo começou a surgir por aí, a galera começou, todo mundo que tava... Essa lança, gente, tava lá no fundo do meu baú, ninguém nem tava olhando pra ela. Eu e mais tantas outras pessoas chateadas porque não droparam o Chaco, droparam essa merda dessa lança. Brincadeira, brincadeira. Mas, assim, muita gente, ninguém nem tava olhando pra isso. De repente, o cara vem, aparece com a build, assim, usando a lança, usando o amuleto, e você vê que ele tá fazendo level 100. E aí, mas será que... E aí a galera começa, é o que eu falei. O pessoal se emociona rapidamente. E aí já começa. Não, essa lança é a meta. É o meta que... Isso daqui quebrou o jogo, que não sei o quê. Isso vai ser a chave, só vai conseguir fazer esse... Vamos ver isso direitinho, né? Vamos sem se emocionar, vamos olhar com mais atenção e ver se realmente é isso mesmo. Mas antes eu tenho que comentar com vocês. A primeira vez que eu dropei isso daqui... Pensa num cara decepcionado. Quando você tem 6 Uber, você já tá fazendo Duriel faz tempo. Você tem 6 possíveis Uber para dropar. E quando você olha, o primeiro Uber que você dropou foi esse. Lá atrás, tô falando de primeira semana, tá? Primeira semana que saiu a Season 2. E aí você dropa essa lança aí. Pensa num cabra decepcionado, que não veio o Chaco. Aí você quer que fique pior? Aí você dropa uma segunda vez. Quer dizer... Tantos outros itens que eu poderia ter dropado, eu dropei repetido essa lança de novo. Cara, e naquela época, sabe, pra mim, puta, tava totalmente decepcionado. Todo mundo só racha... Não, melhor, vou fazer o seguinte. Assiste aí pra você ver qual foi a minha reação quando dropou a segunda vez. A reação da galera. Rapidinho, um videozinho curto. Se você quiser, você pula, mas olha aí a minha reação quando eu dropei. Mano, Vocês não É vão muito acreditar. igual, mano. Que? Caiu? O que aconteceu? Eu Caiu o dropei Steph. outra lança! Aí sim, hein, Caio. Outra lança, filha da... Caralho! Caralho, Já que azar. queimou a sorte. Essa merda! Eu dropei outra lança, Puta que mano! pariu, O velho. jogo quer que ele use Ah, o negócio tomar no- forçado. Ô, Caio, mata com a lança na mão, velho. Vai que dá sorte. Eu dropei outra lança, mano! Mano! Caralho, que zica, velho. Mas voltando aqui, deixando o emocional de lado, né? Deixando aquela decepção inicial de lado, vamos olhar, começou a surgir na internet, né? Outras pessoas testando e tal. Então vamos olhar no detalhe. Então a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é a própria lança, né? O que ela faz? E basicamente, eu já upei essa daqui até o máximo pra gente conseguir ver o potencial máximo dela. Ela tem um percentual de dano base bem alto. Ela tem uma velocidade de ataque que compensa um pouco o fato dela ser um staff e não ser uma varinha. Então acaba ficando meio elas por elas em termos de velocidade de ataque, porque ela tem esse bônus adicional aqui. Ela tem bastante chance de acerto crítico. Não é muito representativo para mim, porque o que eu tenho de base, eu já tenho mais ou menos uns 45, 50% de chance de acerto crítico base. E a minha bota de Exu, ela me dá o que eu preciso, né, sobressalente ali. Ela me dá mais uns 30, 40% de chance de crítico. Eu já chego
perto dos 90, esses 24 aqui é um pouquinho excessivo, não faz tanta diferença. Se você não usa a bota de Exu, aí nesse caso faria bastante diferença ter esses 24% de chance de acerto crítico. Vocês estão vendo que não são atributos normais em esse tipo de arma. Nem em staff, nem em varinha aparece esse tipo de atributo. Então é um pouco interessante. E esse golpe de sorte aqui com um valor bem alto, de até 42%, ele atordoa controle de grupo. Então, uma coisa que eu reparei é que quando eu uso ela, realmente eu já deixo os bichos bastante stunados, atordoados, por conta da build, né? Eu mudei um pouquinho ela para lança, né? De eletricidade, ela também stunar os bichos e tal. Mas, as próprias habilidades de choque também tem uma chance, um golpe de sorte de 9% de atordoamento. Então eu já observo uma quantidade razoável de atordoamento, mas essa lança fez com que praticamente todo mundo ficasse sempre atordoado, o que tem um benefício interessante. Mas o efeito que fez a gente achar que a princípio ela era bem meme, né? Primeira semana, segunda semana, a conversa era essa, meme. Essa lança é meme total. E esse efeito dela, esse efeito único que diz que eu recebo um efeito de altar, de shrine aleatório, ou seja, uma das possíveis 7, toda vez que eu mato um elite. Eu tenho esse efeito por 20 segundos, mas esse efeito só pode correr a cada 30. Gente, para um cara que fez 500 Duriel e ainda não dropou o Chaco, vou falar para vocês, podemos concordar aqui que eu sou meio azarado? E aí, eu olho esse item e eu penso assim, toda vez que eu matar um elite, vai vir a Shrine de Gold. Certeza. Certeza. Toda vez que eu matar um elite, vai vir a Shrine de Gold. Eu sou muito azarado, gente. Sim, você tem um efeito totalmente aleatório. Eu tenho 7 possibilidades, ele vai vir aleatoriamente um desses 7, certo? E eu não tenho como garantir. Não é uma garantia. Se você tirar uma vez o de ouro, você não tem garantia nenhuma que na próxima vez também não vai ser o de ouro. Porque ele não subtrai de uma possível lote de possibilidades. Toda vez você vai ter chance de ser o de ouro, que é uma bosta. Então por isso, vocês estão entendendo que parecia ser meio meme. Outra coisa que eu quero que você entenda é que tem gente na internet que pira quando olha esse ataque power aqui. A galera olha o ataque power, o poder de ataque, e acha que isso entrega tudo que você precisa saber sobre realmente o seu dano. E não é verdade. O ataque power, ele te dá uma ideia de qual que é o seu poder quando você não está considerando efeitos específicos, por exemplo, controle de grupo e etc. Mudei para português para ficar mais fácil, mas olhando aqui a minha varinha, por exemplo, a gente vê lá que ela tem 26% de dano de habilidade de maestria. Isso significa que esse percentual de bônus de dano só vai ser contabilizado quando eu estou soltando uma habilidade de maestria. Parece ser meio óbvio. A bola de eletricidade é uma habilidade de maestria. Ou seja, se eu der um açoite não é maestria. Então o açoite não vai ser beneficiado por esse bônus de 26%. Eu tenho um outro ali, 30% de dano contra inimigos próximos. Ou seja, esse bônus só vai contabilizar quando o inimigo estiver pertinho. O que eu quero dizer com tudo isso? Esse poder de ataque, ele é só do dano geral e não dessas situações específicas. Então, tudo que você tem que só diz percentual de dano e sem nenhum adicional na frente, sem nenhuma especificidade, aquele dano, ele é somado aqui, ele é multiplicado aqui nesse poder de ataque. Qualquer coisa que é mais específica não é somado aqui. E é por isso que esse poder de ataque não conta a história completa do seu dano. Então, voltando para a lança, quando a gente equipa a lança e a gente vê que ela tem 52,5% de dano e ela não tem nada específico ali na frente, ela vai diretamente alterar o dano do meu poder de ataque. Ela vai alterar o meu poder de ataque porque é o dano geral. Mas esse percentual de dano, ele não é maior do que se fosse 52,5% de dano de maestria. Os dois são dano aditivo. A única diferença é que por não ter nada específico ali, ele é somado no meu poder de ataque. Ou seja, dá uma falsa impressão para quem está equipando essa arma de que na realidade você tem um ataque maior, quando não é realidade isso, gente. A sua ficha de personagem só não está considerando todos os outros bônus que você tem. Só isso. Mas, se você olhar o dano que você realmente está causando, você vai ver que existe uma diferença. Equipei aqui a lança e vocês viram que foi para 14 mil, tava 10, ó.
Se a gente olhar aqui, ó, tava 10 e foi pra 14. Justamente por conta disso que eu acabei de explicar. E tem gente que se emociona demais vendo isso e já acha que, nossa, o meu dano subiu pras alturas. Não é assim. Não é assim que funciona. A varinha, por ser uma varinha, né, eu poderia usar uma faca, uma adaga. A adaga, ela teria ali uns 30% de dano, de bônus de dano, para inimigos próximos, intrinsecamente. Nesse caso aqui, por uma questão de sinergia com a build, é interessante ter uma chance de golpe de sorte alta, e esse percentual na varinha ajuda a melhorar a sinergia da build em si. Mas eu tenho aqui o percentual de dano, bônus de dano de acerto crítico, que não soma no poder de ataque, porque ele só é somado quando você realmente dá um acerto crítico. Eu tenho, como eu já disse, o dano de maestria e o dano contra inimigos próximos. Ali tá somando mais ou menos uns 85%. Mas eu tenho 78 de inteligência. E a inteligência aumenta, e é um dano multiplicativo, em 7,8% todo o seu dano. E esse é multiplicativo. Esse é um balde de dano. Quem não entende nada de balde de dano, procura aí. Molinari, balde de dano, e você vai achar os meus vídeos explicando sobre os multiplicativos de dano. A inteligência, 78 de inteligência, significa que você está ganhando 7,8% multiplicativo, que é muito melhor que se fosse aditivo. E, como é um item lendário, eu tenho ali 31%, poderia ser até 35%, de bônus contra inimigos sob controle de grupo, mas nesse caso é um multiplicativo. Também é muito maior do que aquele 52,5% aditivo. Se a gente for lá para o foco e olhar o foco também, eu estou perdendo aqui 25% de adicional de velocidade de ataque por conta do meu aspecto lendário ali, que é o aspecto do acelerador. E eu tô perdendo redução de recarga, uma quantidade bem razoável. Tô perdendo ali 19% de redução de recarga, o que ajuda muito a reduzir a recarga do meu ult. Tô perdendo uma quantidade considerável de redução de custo de mana. Tô perdendo chance de golpe de sorte e tô perdendo algo que tá ajudando muito a eu soltar mais bola de eletricidade, que é esse golpe de sorte que me gera, são 5 só, apenas 5% de chance, né, de golpe de sorte, mas quando proca, me gera 15% de recurso. Então, o que eu tô querendo dizer é que, além de ter menos dano do que essa minha varinha, eu ainda tô perdendo também, porque eu vou perder os 2 itens, eu tô perdendo toda essa utilidade dos meus aspectos, dos meus afixos aqui, dos meus stats do foco também. E tudo isso pra quê, gente? Pra você ter uma chance aleatória de ganhar um buff de Shrine, um buff aleatório de altar. Então, se a gente olhar aqui, eu tô dando ali, ó, a gente às vezes vê pulando uns 250, 200, 175, a gente vê sabe, é difícil de ver, né, nessa build, mas tô vendo uns 200, 228, 150, a gente vai vendo os números pular ali. 200, vi um 200, 170, 190, 150, tá pulando ali entre 150 e 250. Trocando pra Ravério aqui pra lança, eu tô vendo ali pulando uns 200, 200 e pouco, 211, 160, 145, deixa eu ver, 197, 156, 149. E aí eu fiz esse teste no dummy e ficou difícil de entender. Eu fiquei com a impressão que eu tava, na verdade, gerando um pouco menos de bola de eletricidade, que tava talvez esticando um pouco menos, mas assim, difícil essa build. Você vê tantos números pulando na tela que fica difícil você analisar sem você ter uma maneira de ter o que eles chamam de DPS meter, que é uma maneira de você medir o dano por tempo, né? Não assim um dano pontual, mas você pegar um espaço de tempo de 10 segundos e ver quanto que você consegue causar naquele tempo. O que eu notei também é que usando a minha varinha e usando o meu foco, quando eu dou o teleporte, eu stuno os bichos por uns 2 segundos. Naqueles 2 segundos, a minha quantidade de dano aumenta bastante, justamente por conta desse multiplicativo. Mas, na hora que passa depois desses 2 segundos e eu tô ainda girando lá, os números que eu começo a ver começam a ficar mais em paridade com o que eu vejo também com a lança. Ou seja, eu tenho 2 segundos que eu dei o stun, né? Eu pulei no bicho,
por conta do meu peitoral, eu stunei. Eles vão ficar stunados por 2.7 segundos. Naqueles 2.7 segundos, esse afixo multiplicativo, ele vai impactar e multiplicar o meu dano. Eu vejo o meu dano sendo um pouquinho mais alto, mas quando o bicho para de ser atordoado, eu volto a ter uns números muito parecidos entre a lança e a minha varinha. Mas, ao mesmo tempo, eu perco muita chance de golpe de sorte, eu perco a geração de recurso, eu percebo que eu vou gerando menos bola de energia, bola de eletricidade. O meu ult tá demorando bem mais para voltar, porque eu acabei perdendo quase 20% de geração de recarga, de redução de recarga. E esses stats que são mais de funcionalidade são mais difíceis da gente conseguir avaliar. Mas eu vou trazer um veredito para vocês ainda. Mas o que eu fiz? Eu fui para uma dungeon para ver onde estava a minha sorte, se eu conseguia tirar umas shrines aí aleatórias que fossem interessantes. Vamos ver a minha experiência na masmorra. E aí, fazendo o teste na masmorra, eu realmente confirmei o que eu tinha achado lá junto com o dummy, que eu tava gerando menos bola de eletricidade e a minha recarga tava um pouco pior. Mas no primeiro elite, no primeiro grupo de elite, eu dei sorte aí de tirar um Blast Wave. E aí vocês estão vendo, eu até parei de bater pra ver quanto que batia uma Blast Wave ali nesse nível. Bateu 5 milhões ali, esperei de novo, bateu 12. Então foi um golpe de overpower, bateu 7 milhões, que são números que normalmente a gente não vê. Porque o mago ele bate muito rápido muitas vezes, mas não bate números assim tão altos de 12 milhões, 5 milhões. Matei outro elite e veio o de recarga. Então, recarga e mana, né? Nada custa... tá vendo? Não tem nada, não tá gastando minha mana. Aí eu tô conseguindo fazer bola de eletricidade infinita porque eu tô realmente sem nenhum consumo de mana. Vocês estão vendo aí, a minha mana não tá descendo justamente porque eu tava com o efeito do altar. Então, sabe, você começa a ver que assim, você perde de um lado, mas se você tiver sorte, você ganha do outro. Mas quando eu tô sem nenhum efeito de altar, a build tá muito, assim, não vou falar muito, talvez muito seja exagero, mas tá dando pra perceber que ela tá pior. Eu tô gerando menos bola de eletricidade, elas estão ticando menos. Peguei o efeito de artilharia aí. O efeito de artilharia é meio estranho, porque o efeito de artilharia, ele só solta na hora que eu solto uma bola de eletricidade, não toda vez que a bola dá um tique. Então não fica um efeito muito forte, é meio mais ou menos. Apesar que, assim, quando acerta, ele dá um dano razoávelzinho, mas vocês estão vendo que eu não tô enchendo a tela de artilharia. Então, acho que já deu pra entender, assim, mais ou menos né, quais foram essas minhas primeiras impressões. Vamos conversar sobre esse veredito. Se eu acho que a lança é um meme, não acho que a lança é um total meme. Agora que eu tive a oportunidade de, né, deixar o emocional de lado e testar ela, não acho que é um meme. Agora, eu acho que é o item mais quebrado do jogo. Se eu acho que é o item que vai ser totalmente meta pra fazer o abate de Zir, também não acho, tá? Eu acho que depende de sorte. Eu acho que qualquer item que dependa exclusivamente de RNG, de um efeito totalmente aleatório. E se você quiser olhar aqui, eu posso até deixar o link aqui embaixo da lista. Tem uma lista de todos os efeitos de Shrine, mas todo mundo conhece já, né? Mas quem quiser ver, tem uma lista com os efeitos de Shrine lá no Max Roll. Então, você vê artilharia, Blast Wave, canalização, conduit é interessante. Tem o de ouro e esse de letal. Eles são, assim, interessantes. Os melhores são o de conduit aqui e o de Blast Wave, que eu vi que eles escalam bem nessas dungeons de nível mais alto. As outras são mais ou menos. E aí a galera tem falado que uma das estratégias vai ser você, por exemplo, deixar um elite pro final, quando você estiver quase fechando o relógio, porque daí vai ter um boss. Igual lá quando era no Diablo 3, a gente jogava os Rifts, né? E no final, quando você terminava a dungeon, o reloginho lá, aparecia um boss pra você matar, vai ter a mesma coisa aqui. E o que a galera tá falando é, deixa um elite pro finalzinho, porque você mata o elite, aí você pega o buff da Shrine do altar, e aí você usa esse buff pra matar muito rápido esse monstro, né? O boss final. Eu até fiz esse teste, olha só, rapidinho. Eu sei que eu falei que eu já tava no veredito, mas rapidinho aqui. Peguei um conduit e fui pro boss final aqui, dessa masmorra level 100, só pra ver quanto que eu ia causar. Apareceu a gordola e pum!
Vocês nem viram quanto deu, né? Vou colocar em câmera lenta. Deu 1.238 milhões. Olha lá. Eu dei um clique nela e deu 38 milhões. Matou ela de primeira. O que eu tô querendo dizer é uma estratégia que pode ser viável. Você deixar um Elite no final. Mas vocês concordam comigo que eu tinha 7 possibilidades e saiu um Conduit? 1 para 7. Saiu um Conduit, poderia ter saído ouro, né? E aí você vai confiar que a sua capacidade de fechar uma masmorra vai totalmente depender de aleatoriamente você ter Conduit numa chance de 1 para 7 ou 2 para 7, porque o Blast Wave também é muito bom. Então o meu veredito para vocês é assim, não é meme, mas também não é o melhor item do jogo. A galera tá exagerando. Não é o melhor item do jogo. É bom, é um item bom. Se você tem, use, é muito divertido. E tem essa galera também aí, né? Ricardo sempre me lembra. Tem a galera que tá jogando, que não tá jogando pra jogar com a build mais foda do planeta. Tá jogando pra jogar com a build divertida. E essa é uma build divertida, que você vai pegando aleatoriamente vários buffs de altar. E, puta, isso traz um dinamismo diferente pra limpeza dessa dungeon, que é divertida, que é bacana, é gostoso. Então, se você tem, usa. Você pode usar, ficou interessante realmente. Mas não é o negócio que vai quebrar o jogo. Você vê que eu tive sorte nesse caso aqui, nesse exemplo. Eu consegui tirar lá, durante a dungeon, eu tirei um Blast Wave, que foi muito bom. Consegui mostrar pra vocês qual foi o dano, que é um dano realmente bem razoável. Tirei aquele outro de mana, né, que não consome mana, também foi muito bom. Depois no final peguei um Conduit. Mas assim, será que vai ser sempre essa? O problema de você usar essa lança é isso. Você não tem consistência. E se você não tem consistência, a build não vai funcionar sempre. Você depende dessa aleatoriedade. De vez em quando você vai conseguir fechar a dungeon. De vez em quando você não vai conseguir. Quando a gente fala de abate de Zir, com a dificuldade extrema. Então, eu não sei se eu quero depender de um efeito aleatório. Mas, sem sombra de dúvida, acaba sendo uma possibilidade. Uma possibilidade que parece ser viável. Eu estava errado com a minha primeira impressão, quando eu dropei essa merda, que eu chamei assim, né? Não tô mais achando uma total bosta. Me redimi com a minha lancinha. Tô até gostando dela um pouquinho agora. Mas assim, não é também tudo isso. A galera se emociona, a galera exagera. É um item bom, é um item ok. Beleza? Eu acho que é isso. Fechamos por aqui. Já demorei demais, mas eu queria trazer essa minha visão, esse meu ponto de vista pra vocês, que é uma visão normalmente um pouco mais racional, um pouco menos emocional, olhando um pouquinho mais a fundo na matemática do jogo, mostrando pra vocês. E eu espero que eu tenha trazido um ponto de vista que tenha agregado pra sua própria análise pessoal da lança e do uso dessa lança. E como sempre, me dá aquela força e assina o meu canal para você continuar recebendo as notificações dos meus próximos vídeos. Beleza? Curte aí e comente o que você achou dessa lança. Comente aí se você já dropou, se você quer dropar, se você não quer dropar. Comenta aí o que você achou, como sempre, educadamente. Beleza? Valeu!